Aqui no nosso estúdio, nós já temos uma formação nova aqui, Gabriel Monteiro, nosso analista de economia, e Américo Martins, para podermos falar de petróleo, porque, Gabriel, toda essa crise impacta o combustível da aviação, uma semana de tensão para o setor, porque a Petrobras deve anunciar nos próximos dias o reajuste do preço da querosene, da aviação. Gabriel, eu sei que você conversou com algumas pessoas, algumas fontes, o que indicam? Temos mais defasagem dos preços? Como que está a situação? Hein? Perfeito. Vamos lá, Estevão. Um bom dia de aviação. Um ótimo dia a você, meu caro. Um ótimo dia também, América. Um prazer uma satisfação estar ela aqui, né? Com essa fera aqui do jornalismo, da nossa equipe da CNN. O querosene de aviação ele tem uma forma diferente de reajuste, ele não é reajustado o tempo inteiro, a qualquer momento, ele é reajustado contratualmente todas as viradas de mês. O que vai acontecer agora, nesta semana, a gente vai virar do mês de março para o mês de abril, então esperamos sim um novo reajuste do preço do combustível, tá, Estevão? E aí, claro, a gente foi atrás das nossas fontes, eu e o nosso colega da redação da CNN, João Nakamura, nós conversamos com diversas fontes próximas à operação da Petrobras para entender qual vai ser a cara deste novo reajuste do preço do combustível. Elas nos indicam que, pelo modelo da Petrobras, que eles usam para calcular qual que vai ser a mudança de preços, esse reajuste deve estar na casa dos 70% a 80%. Não que isso vá acontecer na semana, mas o modelo indica a necessidade de aumento de 70% a 80% do combustível. Isso é fatal para companhias aéreas, porque 30% do custo de operação de uma malha aérea é combustível. Imagina. E nestes momentos de preços maiores, este custo pode chegar a 50% de tudo que gasta a empresa aérea. Então, é realmente um reajuste bastante pesado. Mais ou menos nos moldes do que poderia acontecer com o mercado de diesel, que também está com uma defasagem bastante elevada. Daqui a pouco a gente fala sobre o relatório de hoje da Abicom. Mas primeiro eu queria matar esse nosso assunto de querosene de aviação. Conversamos com algumas companhias aéreas para entender, talvez, os impactos de um aumento desse tamanho para o combustível. A gente trouxe uma arte para entender justamente o que pode acontecer. Primeiro, aumento da passagem. Esse aqui a gente sente na hora, é o primeiro impacto perceptível para o consumidor. Fica mais caro voar. Diminuição ou corte de rotas. Por conta dos custos maiores, as companhias aéreas já fizeram isso no passado, à época do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, e elas podem ou diminuir a frequência de voos para alguns destinos ou mesmo cortar algumas rotas da lista. E as cidades sem atendimento podem começar a aparecer em maior número. Inclusive, isso aqui é preocupação do Ministério de Portos e Aeroportos, que enviou uma carta, um ofício para a Petrobras, para o Ministério de Minas e Energia e também para a Casa Civil neste final de semana, para sensibilizar essas autoridades destes impactos que podem acontecer para a nossa malha aérea, para a conectividade dessa logística aérea brasileira. Então, já tem esta carta, mais no sentido de sensibilizar as autoridades. Agora, o Ministério de Portos e Aeroportos também mandou um ofício há uma semana atrás para o Ministério da Fazenda, aí sim fazendo pedidos formais que aparecem na nossa segunda arte, que poderiam ajudar a estes efeitos serem menores para o nosso setor aéreo. Primeiro, redução do PIS e do COFINS sobre querosene de aviação. Mesma medida que foi adotada para o diesel. Se a gente voltar 2 semanas atrás, quando o governo apresentou as primeiras medidas para conter o aumento do diesel, o PIS e COFINS para importação de combustível também foi reduzido, e até isento em alguns casos. Zerar o IOF sobre as companhias aéreas. Por que a gente está falando de imposto sobre operações financeiras? Porque as companhias aéreas têm que fazer muito câmbio. Elas ganham em real e têm que pagar o leasing, as aeronaves, o combustível em alguns destinos, tudo em dólar. Então, o tempo inteiro está fazendo conversão de real para dólar. Isenção de IOF pode ajudar no caixa dessas companhias. E também reduzir o IR sobre o leasing de aeronaves, que é basicamente um modelo ali de empréstimo, quando a empresa opera uma linha aérea sem necessariamente ter a aeronave em sua posse. Ela usa a aeronave de uma outra companhia. Então, são essas as medidas, foram enviadas para o Ministério da Fazenda, mas ainda não foram respondidas. Sim. Qual que é a expectativa? Que alguma delas seja adotada nestes próximos dias, que alguma medida saia do Ministério da Fazenda. Não sabemos ainda qual vai ser essa solução, mas há uma crise montada aí para esta semana, Estevão. Esperamos que o Américo tenha comprado a passagem. Exatamente, eu ia falar isso. Se o querosene de aviação subir 70%, 80%, eu não volto para Londres, eu vou ficar aqui com você o tempo inteiro. O café a gente garante aqui para você. O café tá bom, tá garantido. Já tá quente já, inclusive. Mas, Américo, olhando no panorama da guerra e cenário internacional, tem alguma boa notícia que nós podemos pensar a médio prazo ou a situação é isso aí mesmo?
A situação não é positiva. Como eu disse, o presidente Donald Trump está tentando supervalorizar um acordo entre o Irã e os seus aliados, a história do Paquistão, liberar esses cargueiros, esses petroleiros a passarem pelo Estreito de Hormuz. Por quê? Porque ele tem preocupação justamente com isso que o Gabriel acabou de nos contar. O impacto do preço da energia para todos os lados, né? Para todos os países, basicamente. A gente viu uma disparada nos preços e a gente teve uma notícia péssima este final de semana também, que foi a entrada dos Houthis na guerra, atacando Israel. Eles lançaram pelo menos 2 mísseis contra Israel, que basicamente foi entendido como um sinal de que eles estão dispostos a entrar na guerra ao lado do Irã, que é o grande financiador, o grande apoiador dos Houthis. Por que que isso é um problema? Porque a gente já tem o Estreito de Hormuz fechado, de um lado, para exportação de petróleo, e a Arábia Saudita, por exemplo, estava exportando petróleo pela sua outra costa, a costa ocidental, no Mar Vermelho, porque não está conseguindo exportar pelo Estreito de Hormuz. E agora os Houthis controlam o quê? Justamente a passagem do Mar Vermelho. A gente viu isso acontecendo na guerra do Hamas contra Israel, quando os Houthis atingiram muitos navios cargueiros, interromperam muito o comércio entre a Ásia e a Europa, e agora eles fariam isso, que teria um impacto no petróleo saudita, e aí o que você está falando de 70%, 80% vai ser até maior, talvez, a necessidade lá na frente, e pode ter outros impactos econômicos, porque é uma rota muito importante, não só para o petróleo, é uma rota muito importante para todo tipo de comércio entre Ásia e Europa. Então, os sinais, infelizmente, não são bons. E o Gabriel está trazendo aí o que pode ser um impacto para a gente. Não muito boa. E qual consequência mais que a gente pode trazer? De semana passada para essa, a gente já viu a defasagem do preço do diesel. Esse é mais sentido aí no nosso dia a dia. Saltar de 60% para 84%. Esse é o último relatório que a gente tem da Abicom. O quanto o diesel no Brasil está mais barato do que no mercado internacional. Cerca de 84%. A maior parte do diesel é produzido aqui internamente. A gente importa cerca de 20% a 30%. Mas ainda precisamos importar. E aí já há um alerta dos importadores que isso pode ficar inviável com uma defasagem no preço da Petrobras nestes valores. O diesel, teoricamente, se a gente fosse seguir o preço que está lá fora, teria que subir mais R$3 no Brasil na refinaria. Hoje está lá na casa dos R$3, R$3,50 nas refinarias da Petrobras, teria que ir lá atingir os R$5, R$6 no mínimo, Estevão. Então nós chegaremos aí a quase 10 para o consumidor motorista no posto de combustível. Está 7 e pouco? A gente vê, a gente já tem relatos de diesel na casa dos R$9, R$10 em algumas rotas, porque, claro, tem diesel que vem de fora, depende de quem está distribuindo diesel naquela região. Já há sinais de escassez, por exemplo, no Rio Grande do Sul, com algumas cidades sem diesel. Então, tá aí os impactos que economicamente são sentidos e que Donald Trump tenta evitar com essas sinalizações. Mas cada hora ele dá uma sinalização positiva e a guerra no Oriente Médio não avança para um final, pelo menos no curto prazo. A versão não corresponde aos fatos. Este é o problema. O presidente Donald Trump fala que está perto de um acordo, fala que o Irã está aceitando liberar esse petróleo, esses petroleiros, mas os fatos são o contrário. O Irã diz que está se preparando para uma invasão do seu território com a chegada de mais marines na região. Existe a participação dos Houthis neste momento e a gente tem até a ameaça deles tomarem a ilha de Karg. Então, os fatos são muito distantes da versão que o presidente Donald Trump apresenta. Esses 20 petroleiros resolvem alguma coisa? Não. Por dia passavam pelo menos 30 petroleiros pelo Estreito de Hormuz. Então, isso não resolve o problema. E, além do que, nós tivemos também ataques contra instalações de produção de petróleo. Essas instalações. E gás também é outro produto importante, que afeta, por exemplo, fertilizantes. Então, os sinais que estão vindo do Golfo Pérsico são péssimos. E não vai se resolver rapidamente. Se você tiver o final da guerra amanhã, por exemplo, você ainda vai ter um longo impacto até que tudo se normalize. Por conta, você liberaria o Estreito de Hormuz, você já tem muito petróleo represado. Demoraria um certo tempo para isso passar. E, além disso, você tem que recuperar uma boa parte dessas instalações que foram atingidas. Então, nós temos um impacto que não vai ser de curtíssimo prazo, muito pelo contrário.